Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que critérios de distribuição da última fase das sobras eleitorais são inconstitucionais. TSE proíbe o uso de inteligência artificial para criar conteúdo falso nas eleições. STJ decide que inquilino pode comunicar via e-mail a vontade de rescindir contrato de aluguel. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por maioria, a STF decide que são inconstitucionais critérios de distribuição da última fase das sobras eleitorais para ocupação de vagas não preenchidas no sistema proporcional. A decisão vale daqui para frente, não atingindo o pleito de 2022. Marcelo Della Libera. Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal concluiu que são inconstitucionais as normas que definem a última fase da distribuição das sobras eleitorais, ou seja, as sobras de vagas a serem preenchidas na eleição para o Poder Legislativo. A atual legislação exige a observância de um percentual sobre o quociente eleitoral para que os partidos políticos concorram a essas vagas. Mas os ministros decidiram que todos os partidos podem participar da concorrência das sobras eleitorais sem a exigência de observar os percentuais previstos nas normas questionadas. De maneira inédita, Tribunal Superior Eleitoral proíbe o uso de inteligência artificial para criar conteúdo falso nas eleições. O descumprimento das regras pode acarretar a cassação do registro ou do mandato. Daniela Ramalho. A Corte do TSE aprovou 12 resoluções com as regras que vão ser aplicadas no processo eleitoral. A norma que fala sobre propaganda eleitoral trouxe novidades sobre inteligência artificial. A resolução prevê a proibição de deepfakes, o aviso obrigatório sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e a restrição no uso de robôs para o contato com o eleitorado, entre outros pontos. Ministra Carmen Lúcia esclarece sociedade sobre as regras que vão orientar as eleições municipais deste ano. A ministra falou sobre o tema no início da sessão plenária do STF desta quarta-feira. Neto Costa. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as regras para o uso das novas tecnologias nas eleições municipais deste ano são importantes para garantir a liberdade do eleitor. Nós não queremos que se ponha um chip não físico na liberdade do eleitor. Que é isso que se faz por uma tela que te mostra alguma coisa que não acontece ou que não é verdadeira, e nós temos que coibir porque a Constituição e o Estado de Direito se baseiam exatamente nas liberdades. Antes de passar a palavra à ministra, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou os 133 anos de instalação do tribunal. Em 28 de fevereiro de 1891, aconteceu a primeira sessão plenária no solar do Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro, antiga capital do país. Aviso de intenção do inquilino de rescindir contrato de locação pode ser enviado por e-mail. O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa. A proprietária de um imóvel ajuizou ação contra uma inquilina por suposta falta de pagamento de aluguéis. Só que a inquilina disse ter enviado e-mail à advogada da locadora informando previamente que queria rescindir o contrato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que reconheceu a cobrança excessiva. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial da proprietária. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a lei de locações determina que esse tipo de aviso deve ser por escrito e com antecedência mínima de 30 dias, mas não especifica o meio pelo qual deve ocorrer. Adicional de periculosidade de eletricitário contratado antes de 2012 deve ser calculado sobre todo o salário. A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa. O colegiado determinou que a CEMIG Distribuição calcule o adicional de periculosidade de um eletricitário sobre todas as parcelas salariais, conforme prevê o artigo 1º da Lei 7.369, de 1985, e não apenas sobre o salário base. A conclusão foi a de que é inválida a norma coletiva que restringiu a base de cálculo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.